Deus abençoe na paz e na graça de Cristo Jesus. Deus abençoe a sua noite, Deus abençoe a sua madrugada, o seu amanhecer. Deus abençoe a sua manhã, ou até mesmo a sua tarde, a sua noite. Não sei que horas você está escutando esta mensagem abençoada, essa mensagem de consolo, de conforto, essa mensagem de cura, de libertação, de livramento. Que Deus ilumine aonde você estiver, você que agora se encontra no leito de um hospital, você que se encontra no presídio, no orfanato, numa clínica, no asilo. Que Deus abençoe a sua vida, operando a cura, libertação, tirando da sua vida, da sua alma, a ansiedade, a depressão, a angústia, tirando de você o desânimo, o medo, a incerteza, a insegurança. Que Deus derrame alegria. Talvez você tenha ouvido tantas palavras negativas, palavras destrutivas, palavras de desânimo, palavras que têm causado na sua vida até mesmo um desejo de morte, de suicídio. Escute, eu quero liberar uma palavra construtiva para você. Uma palavra construtiva, uma palavra profética, uma palavra de transformação de vida. A palavra do Senhor diz: de tudo que se deve guardar, guardai o vosso coração, porque dele procede as fontes da vida. De tudo que se deve guardar, guardai a mente, os sentimentos, os desejos. Guardai tudo que tem confrontado com você. Você que ouviu dos médicos que essa doença, essa enfermidade vai te matar, que você tem tantos dias de vida, mas eu quero dizer para você que a última palavra não é a de Deus. Não existe a última palavra de Deus. Todas as palavras são a do Senhor. Algumas pessoas dizem que a última palavra é a de Deus. Não. Não existe última palavra de Deus. Todas as palavras, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, a décima, todas as palavras são a de Deus. Tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Aleluia. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 4 ao 6. Salmos 18, versículo 2. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza. O Senhor é o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me confio, ou em quem me refugio. Ele é o meu escudo, ele é o poder
que me salva, a minha torre alta. Salmos capítulo 18, versículo 2. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo, é o poder que me salva, a minha torre alta. Salmos capítulo 18, versículo 2. Nesse momento você começa a adormecer, dormir bem, pegar no sono. Você que não tem dormido direito, as preocupações, as ansiedades, as tribulações, os anseios, a depressão, a hipertensão, as dores, essa enfermidade, esse mioma no útero, no ovário dessa mulher, essa próstata inflamada desse homem, começa a sair enquanto ele dorme. Enquanto esse homem dorme, ele seja curado da próstata. Enquanto essa mulher dorme, ela seja curada desse mioma no ovário, no útero. Ela seja tocada pelo Espírito Santo agora. Começa a adormecer. Davi, ele dizia: eu me deito, logo eu pego no sono, porque o Senhor me traz paz. Porque o Senhor me traz a paz. Aleluia. Durma bem, durma na presença de Deus. O Senhor Jesus, Ele faz uma cirurgia agora enquanto você dorme, enquanto você descansa. Pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza, tu és o meu Deus em quem confio. Aleluia. Salmos capítulo 91, versículo 2. Podes dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Salmos 91, versículo 2. O Senhor é bom, o Senhor é bom, um refúgio em tempo de angústia. Ele me protege e Ele protege os que nele confiam. Naum, capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Aleluia. Ele protege os que nele confiam. Confia em Deus. Confia no Senhor e você serás protegido, guardado, curado. Você será beneficiado pelo Senhor. Aleluia. Durma bem. Comece a adormecer agora. Comece a adormecer e pegar no sono na presença do Senhor. Na presença do Deus Altíssimo, comece a dormir. Essa dor que você sentia que estava corroendo o seu coração, Deus, Ele cura agora. Ele tira essa dor. Ele tira essa enfermidade. Ele cura o seu coração agora. Salmos 84, versículo 12. O Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Ó Senhor dos Exércitos, como é bom e como é feliz
aquele que em ti confia. Salmos 84, 12. Você pode pegar no sono agora, adormecer na presença do Senhor. Talvez você tenha sofrido angústia, depressão. Talvez você tenha vivido momentos de angústia, de dor, de desespero, de depressão. Momento que você diz, tudo acabou para mim. Não é verdade. Tudo está começando para você desde já. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele confiam. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Segundo Samuel, capítulo 22, versículo 31. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que opera milagres, sinais, curas e maravilha, que levanta do monturo o necessitado e faz-se assentar entre os príncipes, entre os grandes poderosos, que levanta do monturo e faz-se assentar entre os grandes, o desvalido. Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor sim é a minha força, é o meu cântico, ele é a minha salvação. Isaías capítulo 12, versículo 2. Deus é a minha salvação. Terei confiança, eu confio no Senhor e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força, é o meu cântico, é a minha alegria, ele é a minha salvação. Isaías, capítulo 12, versículo 2. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que cura, que salva, que prospera. Durma bem, durma suavemente, durma o refrigério da presença do Deus Altíssimo. A presença do Deus Altíssimo. Deus é bom a todo tempo. Ele derrama o refrigério, a paz, a alegria, a cura, prosperidade, amor, gratidão. Ele derrama tudo de perfeição, de perfeito na sua vida. Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Jó capítulo 13, versículo 15. Louvado seja o nosso Cristo, o nosso Salvador, o nosso mediador, que cura leprosos, cura aidéticos, cura hipertensos, cura os cegos, os paralíticos, mudos, aleijados, os acamados, cura os abandonados, protege o desvalido e exalta aqueles que são abandonados. Senhor, meu Deus,
Em ti me refugio. Salva-me e livra-me de todos os que me perseguem. Salmos capítulo 7, versículo 1. Salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor, meu Deus. Em ti confio. Salva-me e livra-me de todos os que me perseguem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Exaltado seja o único Deus com D maiúsculo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Durma bem. Você que tem vivido à base de calmantes, de insulina, de paracetamol, de dipirona. Você que tem vivido à base de aparelho. Deus, Ele toca na sua vida. Ele toca no seu corpo físico. Ele toca no seu coração. Ele liberta o oprimido, o angustiado, o ansioso. Deus liberta. Aleluia. Isso, durma suavemente. Durma suavemente. Essa dor no peito começa a sumir. Esse rins que não funciona da maneira adequada, da maneira correta, começa a funcionar agora. Esse pulmão que está inflamado, está sendo uma vítima de um câncer, esse pulmão, seja livre, pulmão. Seja curado, mulher. Seja curada, mulher. Seja curado, homem. Jovem, criança, idoso, idosa, adolescente. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Provérbios capítulo 30, versículo 5. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele refugia. Provérbios capítulo 30, versículo 5. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Durma bem. Adormeça suavemente. Adormeça suavemente. Na presença do Deus Altíssimo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Adormeça suavemente na presença do Deus Altíssimo. Os que conhecem o teu nome, confia em ti. Pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Salmos capítulo 9, versículo 10. Os que conhecem o teu nome, confia em ti. Pois tu, Senhor, jamais abandonas os que em ti confiam. Salmos 9, versículo 10. Receba a paz. Receba o refrigério na sua alma, no seu coração. Aleluia. Salmos 22, versículo 4. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança e confiaram e os libraste. Salmos 22, 4. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Salmos 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará.
e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá em seu favor. Isso, refresque a sua mente, refresque o seu coração, refresque a sua alma. Salmos 56, 3. Mas enquanto estiver com medo, confiarei em ti. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Salmos 56, 3. Enquanto eu estiver com medo, confiarei em ti. Lógico que você não pode confiar em Cristo apenas no medo. Você tem que confiar no Senhor a qualquer tempo da sua vida. Pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor. Em ti está a minha confiança desde a juventude. Salmos 71, 5. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme por quem te confia. Tenha propósito firme. Tenha um propósito firme. Não desista do seu propósito. Siga em frente. Siga em frente. Siga em frente. O Senhor, Ele conserva em perfeita paz. Ele guardará em paz aqueles que têm propósito firme, porque confia no Senhor. Só tem propósito firme quem confia no Senhor. Isaías 26, 3. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que crêem. O Senhor Jesus é Salvador de todos os homens, especialmente dos que crêem. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Aleluia, Jesus. Confiamos em Ti, Jesus. Acreditamos na morte lá da cruz, do sacrifício da cruz e da ressurreição entre os mortos. Alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Salmos, capítulo 20, versículo 7. Salmos, capítulo 20, versículo 7. Alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas nós confiamos no nome do Senhor, Deus, no nosso Senhor Jesus. Salmos 32, 10. Muitos são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Aleluia, aleluia. Salmos 32, 10. O Senhor, Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as doenças. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo Jesus. E pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, pelos seus açoites, fomos curados, fomos sarados. Melhor é buscar o Senhor. Melhor é buscar o refúgio do Senhor do que confiar nos homens. Salmos 118, versículo 8. O Senhor é o nosso refúgio. E melhor é buscar o Senhor
do que confiar nos homens. Salmo 118, versículo 8. Isaías 53. Eis que o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas aflições. Ele levou sobre si, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos curados, sarados no Senhor Jesus. 1 João capítulo 3, versículo 21 e 23. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos. Fazemos o que lhe agrada. Este é o seu mandamento: que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e que nós amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. 1 João capítulo 3, versículo 21, 22 e 23. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus. Temos confiança diante de Deus. Temos confiança diante de Deus. Deus confia em te abençoar. E recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus, e que nós amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. 1 João capítulo 3, versículo 21, 22 e 23. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. Efésios capítulo 3, versículo 12. Por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos acesso a Deus por intermédio de Cristo Jesus. Por isso, não abra mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Hebreus capítulo 10, versículo 35. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é tudo para aqueles que o buscam. Por isso, não abra mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Jeremias capítulo 17, versículo 7. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja esperança ou confiança nele está. Jeremias capítulo 17, versículo 7. Esta é a confiança que temos a nos se aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Deus, ele nos ouvirá. 1 João capítulo 5, versículo 14.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela é refúgio, ela é cura, ela é milagre, ela é libertação, ela é livramento, ela é paz, ela é amor, ela é tudo que o seu coração almeja diante do Senhor. Por isso, nesse momento, receba o refrigério de Cristo. Durma bem, viva bem. Não deixe que o amanhã venha lhe afastar de Deus. Jesus disse que basta o mal, o dia, o seu próprio mal. Ou seja, o amanhã pertence a Deus. Por isso, não deixe o amanhã lhe afastar do Senhor. Não deixe que as dores, as lutas, não deixe que os médicos disseram para você venha roubar a sua fé, a sua confiança no Senhor. Não existe a última palavra vem do Senhor. Não. Todas as palavras vêm do Senhor. Não tenha medo. Não tenha medo se você está enfrentando uma ansiedade, uma hipertensão, um câncer, uma lepra, um medo. Não tenha medo que a sua mente esteja sendo bombardeada pelos pensamentos negativos, pensamento de morte. Não. Porque a palavra do Senhor diz que a morte foi vencida lá na cruz. Receba o refúgio. Receba a fortaleza no Senhor. Lá na cruz, Jesus disse, tudo está consumado. Ou seja, todo sofrimento está acabado. Receba a graça de Cristo. Receba o amor de Cristo na sua vida. Durma bem. Durma um sono suave e leve. Receba a sua libertação agora, enquanto você dorme, enquanto você descansa. Receba alegria. Receba uma nova estrada chamada Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Receba uma nova vida. Receba um coração renovo, redimido no Senhor Jesus Cristo. Diga, eu estou curado, eu estou curada, estou livre, eu estou bem no Senhor Jesus Cristo. Diga. Deus abençoe na paz e na graça de Cristo Jesus. Deus abençoe a sua noite. Deus abençoe a sua madrugada, o seu amanhecer. Deus abençoe a sua manhã, ou até mesmo a sua tarde, a sua noite. Não sei que horas você está escutando esta mensagem abençoada. Essa mensagem de consolo, de conforto, essa mensagem de cura, de libertação, de livramento. Que Deus ilumine aonde você estiver, você que agora se encontra num leito de um hospital, você que se encontra no presídio, no orfanato, numa clínica, no asilo. Que Deus abençoe a sua vida, operando a cura, libertação, tirando da sua vida, da sua alma, a ansiedade, a depressão, a angústia, tirando de você o desânimo, o medo, a incerteza, a insegurança. Que Deus derrame alegria.
Talvez você tenha ouvido tantas palavras negativas, palavras destrutivas, palavras de desânimo, palavras que têm causado na sua vida até mesmo um desejo de morte, de suicídio. Escute, eu quero liberar uma palavra construtiva para você. Uma palavra construtiva, uma palavra profética, uma palavra de transformação de vida. A palavra do Senhor diz: de tudo que se deve guardar, guardai o vosso coração, porque dele procede as fontes da vida. De tudo que se deve guardar, guardai a mente, os sentimentos, os desejos. Guardai tudo que tem confrontado com você. Você que ouviu dos médicos que essa doença, essa enfermidade vai te matar, que você tem tantos dias de vida, mas eu quero dizer para você que a última palavra não é a de Deus. Não existe a última palavra de Deus. Todas as palavras são a do Senhor. Algumas pessoas dizem que a última palavra é a de Deus. Não. Não existe última palavra de Deus. Todas as palavras, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, a décima, todas as palavras são a de Deus. Tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Aleluia. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 4 ao 6. Salmos 18, versículo 2. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza. O Senhor é o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me confio, ou em quem me refugio. Ele é o meu escudo, ele é o poder que me salva, a minha torre alta. Salmos capítulo 18, versículo 2. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo, é o poder que me salva, a minha torre alta. Salmos capítulo 18, versículo 2. Nesse momento você começa a adormecer, dormir bem, pegar no sono. Você que não tem dormido direito, as preocupações, as ansiedades, as tribulações, os anseios, a depressão, a hipertensão, as dores, essa enfermidade, esse mioma no útero, no ovário dessa mulher, essa próstata inflamada desse homem, começa a sair enquanto ele dorme.
Enquanto esse homem dorme, ele seja curado da próstata. Enquanto essa mulher dorme, ela seja curada desse mioma no ovário, no útero. Ela seja tocada pelo Espírito Santo agora. Começa a adormecer. Davi, ele dizia: eu me deito, logo eu pego no sono, porque o Senhor me traz paz. Porque o Senhor me traz a paz. Aleluia. Durma bem, durma na presença de Deus. O Senhor Jesus, Ele faz uma cirurgia agora enquanto você dorme, enquanto você descansa. Pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza, tu és o meu Deus em quem confio. Aleluia. Salmos capítulo 91, versículo 2. Podes dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Salmos 91, versículo 2. O Senhor é bom, o Senhor é bom, um refúgio em tempo de angústia. Ele me protege e Ele protege os que nele confiam. Naum, capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Aleluia. Ele protege os que nele confiam. Confia em Deus. Confia no Senhor e você serás protegido, guardado, curado. Você será beneficiado pelo Senhor. Aleluia. Durma bem. Comece a adormecer agora. Comece a adormecer e pegar no sono na presença do Senhor. Na presença do Deus Altíssimo, comece a dormir. Essa dor que você sentia que estava corroendo o seu coração, Deus, Ele cura agora. Ele tira essa dor. Ele tira essa enfermidade. Ele cura o seu coração agora. Salmos 84, versículo 12. O Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. O Senhor dos Exércitos, como é bom e como é feliz aquele que em ti confia. Salmos 84, 12. Você pode pegar no sono agora, adormecer na presença do Senhor. Talvez você tenha sofrido angústia, depressão. Talvez você tenha vivido momentos de angústia, de dor, de desespero, de depressão. Momento que você diz: tudo acabou para mim. Não é verdade. Tudo está começando para você desde já. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele confiam. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Segundo Samuel, capítulo 22, versículo 31. Louvado seja
o nome do Senhor Jesus Cristo, que opera milagres, sinais, curas e maravilha, que levanta do monturo o necessitado e faz-se assentar entre os príncipes, entre os grandes poderosos, que levanta do monturo e faz-se assentar entre os grandes, o desvalido. Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor sim é a minha força, é o meu cântico, Ele é a minha salvação. Isaías capítulo 12, versículo 2. Deus é a minha salvação. Terei confiança, eu confio no Senhor e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força, é o meu cântico, é a minha alegria, Ele é a minha salvação. Isaías, capítulo 12, versículo 2. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que cura, que salva, que prospera. Durma bem, durma suavemente, durma o refrigério da presença do Deus Altíssimo. A presença do Deus Altíssimo. Deus é bom a todo tempo. Ele derrama o refrigério, a paz, a alegria, a cura, prosperidade, amor, gratidão. Ele derrama tudo de perfeição, de perfeito na sua vida. Embora Ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Jó capítulo 13, versículo 15. Louvado seja o nosso Cristo, o nosso Salvador, o nosso mediador, que cura leprosos, cura aidéticos, cura hipertensos, cura os cegos, os paralíticos, mudos, aleijados, os acamados, cura os abandonados, protege o desvalido e exalta aqueles que são abandonados. Senhor, meu Deus, em Ti me refugio, salva-me e livra-me de todos os que me perseguem. Salmos capítulo 7, versículo 1. Salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor, meu Deus. Em Ti confio. Salva-me e livra-me de todos os que me persegue. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Exaltado seja o único Deus com D maiúsculo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Durma bem. Você que tem vivido à base de calmantes, de insulina, de paracetamol, de dipirona, você que tem vivido à base de aparelho, Deus, Ele toca na sua vida. Ele toca no seu corpo físico, Ele toca no seu coração. Ele liberta o oprimido, o angustiado, o ansioso. Deus liberta, aleluia. Isso, durma suavemente.
Durma suavemente. Essa dor no peito começa a sumir. Esse rins que não funciona da maneira adequada, da maneira correta, começa a funcionar agora. Esse pulmão que está inflamado, está sendo uma vítima de um câncer, esse pulmão, seja livre, pulmão. Seja curado, mulher. Seja curada, mulher. Seja curado, homem. Jovem, criança, idoso, idosa, adolescente. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Provérbios capítulo 30, versículo 5. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele refugia. Provérbios capítulo 30, versículo 5. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Durma bem. Adormeça suavemente. Adormeça suavemente. Na presença do Deus Altíssimo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Adormeça suavemente. Na presença do Deus Altíssimo. Os que conhecem o teu nome, confia em ti. Pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Salmos capítulo 9, versículo 10. Os que conhecem o teu nome, confia em ti. Pois tu, Senhor, jamais abandonas os que em ti confiam. Salmos 9, versículo 10. Receba a paz. Receba o refrigério na sua alma, no seu coração. Aleluia. Salmos 22, versículo 4. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança e confiaram e os livraste. Salmos 22, 4. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Salmos 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. E o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá em seu favor. Isso, refresque a sua mente. Refresque o seu coração. Refresque a sua alma. Salmos 56, 3. Mas enquanto estiver com medo, confiarei em ti. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Salmos 56, 3. Enquanto eu estiver com medo, confiarei em ti. Lógico que você não pode confiar em Cristo apenas no medo. Você tem que confiar no Senhor a qualquer tempo da sua vida. Pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor. Em ti está a minha confiança desde a juventude. Salmos 71, 5. Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz
aquele cujo propósito é firme por quem te confia. Tenha propósito firme. Tenha um propósito firme. Não desista do seu propósito. Siga em frente. Siga em frente. Siga em frente. O Senhor, Ele conserva em perfeita paz. Ele guardará em paz aqueles que têm propósito firme, porque confia no Senhor. Só tem propósito firme quem confia no Senhor. Isaías 26, 3. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que crêem. O Senhor Jesus é Salvador de todos os homens, especialmente dos que crêem. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Aleluia, Jesus. Confiamos em Ti, Jesus. Acreditamos na morte lá da cruz, do sacrifício da cruz e da ressurreição entre os mortos. Alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Salmos, capítulo 20, versículo 7. Salmos, capítulo 20, versículo 7. Alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas nós confiamos no nome do Senhor, Deus, no nosso Senhor Jesus. Salmos 32, 10. Muitos são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Aleluia, aleluia. Salmos 32, 10. O Senhor, Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as doenças. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo Jesus. E pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, pelos seus açoites, fomos curados, fomos sarados. Melhor é buscar o Senhor. Melhor é buscar o refúgio do Senhor do que confiar nos homens. Salmos 118, versículo 8. O Senhor é o nosso refúgio. E melhor é buscar o Senhor do que confiar nos homens. Salmos 118, versículo 8. Isaías 53. Eis que o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas aflições. Ele levou sobre si, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos curados, sarados no Senhor Jesus. 1 João capítulo 3, versículo 21 e 23. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos. Fazemos o que lhe agrada. Este é o seu mandamento: que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e que nós amemos uns aos outros, como ele nos ordenou.
1 João capítulo 3, versículo 21, 22 e 23. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus. Temos confiança diante de Deus. Temos confiança diante de Deus. Deus confia em te abençoar. E recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus. E que nós amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. 1 João capítulo 3, versículo 21, 22 e 23. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. Efésios capítulo 3, versículo 12. Por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos acesso a Deus por intermédio de Cristo Jesus. Por isso, não abra mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Hebreus capítulo 10, versículo 35. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é tudo para aqueles que o buscam. Por isso, não abra mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Jeremias capítulo 17, versículo 7. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja esperança ou confiança nele está. Jeremias capítulo 17, versículo 7. Esta é a confiança que temos a nos se aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Deus, ele nos ouvirá. 1 João capítulo 5, versículo 14. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela é refúgio, ela é cura, ela é milagre, ela é libertação, ela é livramento, ela é paz, ela é amor, ela é tudo que o seu coração almeja diante do Senhor. Por isso, nesse momento, receba o refrigério de Cristo. Durma bem, viva bem. Não deixe que o amanhã venha lhe afastar de Deus. Jesus disse que basta o mal, o seu próprio mal. Ou seja, o amanhã pertence a Deus. Por isso, não deixe o amanhã lhe afastar do Senhor. Não deixe que as dores, as lutas, não deixe que os médicos disseram para você venha roubar a sua fé, a sua confiança no Senhor. Não existe a última palavra vem do Senhor. Não. Todas as palavras vêm do Senhor.
Não tenha medo. Não tenha medo se você está enfrentando uma ansiedade, uma hipertensão, um câncer, uma lepra, um medo. Não tenha medo que a sua mente esteja sendo bombardeada pelos pensamentos negativos, pensamento de morte. Não. Porque a palavra do Senhor diz que a morte foi vencida lá na cruz. Receba o refúgio. Receba a fortaleza no Senhor. Lá na cruz, Jesus disse: tudo está consumado. Ou seja, todo sofrimento está acabado. Receba a graça de Cristo. Receba o amor de Cristo na sua vida. Durma bem. Durma um sono suave e leve. Receba a sua libertação agora, enquanto você dorme, enquanto você descansa. Receba alegria. Receba uma nova estrada chamada Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Receba uma nova vida. Receba um coração renovo, redimido no Senhor Jesus Cristo. Diga: eu estou curado, eu estou curada, estou livre, eu estou bem no Senhor Jesus Cristo. Diga.